trago de novo um cara muito polido, um cara que sabe falar tudo sobre o que está acontecendo com essa nova lei. Seja bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, Guzmão. Vamos em frente. Show. Queria que você falasse um pouquinho de como que você está sentindo a feira, você está vendo a movimentação, o que você está vendo aí no mercado, a partir dessa lei, o que o pessoal está vendo de diferente do mercado? Olha, primeiro parabenizar, né, o pessoal da feira. Sim. Cheguei aqui cedo, peguei a primeira palestra e as demais. O presidente da FAMCALBI pôde falar um pouco da lei complementar, a doutora Bianca, e o que é bom aqui em que o pessoal está tendo a vontade de agora conhecer de fato e ter informação verdadeira sobre a lei. Sim. E a feira está demonstrando isso, né? Está trazendo essas tá informações espaço, verdadeiras. né? Na última palestra, até mesmo ocorreram perguntas sobre as administradoras, sobre um fundo, se a administradora vai tomar o lugar da associação. Então isso foi bastante importante, está sendo e ainda continua, né, a feira com os demais participantes. Sim. É importante essa curiosidade, né, esse movimento que está acontecendo, justamente para interpretar. Algumas associações entenderam que precisam se movimentar, que precisam realmente comunicar. E eu queria emendar essa pergunta, que foi feito um grupo, né, no qual você participa, de pessoas para fazer essa comunicação chegar até a SUSEP de uma forma mais tranquila e mais amena. Como que você está vendo esse grupo? O que está funcionando? O que não está funcionando? A ideia, isso teve uma reunião em BH e a ideia foi trazer a unidade do segmento. Né? Sim. Então estava tendo algumas informações conflitantes, né? Algumas informações, até dizer a verdade, falsas, né? Especulações sem fundamentação nenhuma. E a ideia foi trazer unidade ao segmento e tentar trazer unidade, né? Então, eu não tô dizendo... Que é difícil, né? É difícil. Inclusive, eu falei nessa reunião de BH que eu queria sair dali, de fato, acreditando que tivesse a tal unidade, né? E pelo andar da carruagem, parece que parte do meu discurso estava certo, porque parece que vai desmontando, né? É um segmento em que a fonte dele é a associação, é a solidariedade dos membros, Perfeito. Um plano coletivo e não individual. E quem está à frente de uma associação que deveria defender com unhas e dentes esse princípio que é a solidariedade, na verdade ele defende o individualismo. Sim. E aí não vai para lugar nenhum, né? E se continuar nessa ideia de individualismo, lá na frente às vezes pode dizer, olha, poderia ter sido melhor o infralegal? Poderia, mas se não houver a participação de todos, que cada um tem uma visão. Sim. Eu acho que o ponto-chave agora é a participação de fato do segmento, para depois ninguém lá na frente falar ou querer deixar de participar para lá na frente falar assim, olha, eu não fui culpado e isso foi ruim para o segmento. O que você acredita, doutor, que pode ser feito dentro dessa visão, desse mercado que está mudando muito, para que as pessoas consigam se unir para achar um determinado um fato comum, algo que realmente agrada, porque não tem como agradar todo mundo, a gente sabe que, infelizmente, não existe possibilidade de todo mundo sair satisfeito, mas chegar num denominador comum para que todas as associações consigam continuar no mercado de forma inteligente, de forma eficaz, sem causar confusão de alguns integrantes, né, que só estão ali só para causar o caos. Aham. É o que eu disse, né? Seria essa unidade. Então, para que dê segmento sem engessar a atividade, é preciso que o Estado conheça como funciona a proteção veicular. Sim. Então, assim, a proteção veicular é diferente em Goiás, é diferente em Minas, é diferente em São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, é preciso que esses grupos venham à tona para que essas informações cheguem até o Estado, cheguem até a SUSEP, para que ela crie uma regra que venha dar continuidade à atividade que é, porém, com algumas proteções a mais para dar proteção ao consumidor. Né? A gente fala muito isso aí em políticas públicas, que a política pública perfeita, né, ela tem que vir de baixo para cima e de cima para baixo. Perfeito. Então eles têm que colher o que a linha de frente faz e levar para a diretoria, e a diretoria tem que levar o que ela faz para a linha de frente. Sim. Então, quando há essa comunicação na linha de frente com a direção e da direção com a linha de frente, a gente tem políticas públicas melhores. E aí
transformando essa ideia, trazendo essa ideia para a questão da regulamentação é isso, é trazer com essas associações a linha de frente, levar para a SUSEP e a SUSEP levar a posição dela e ter o diálogo. E aí, para ter o diálogo, é preciso que todo mundo participe. Perfeito. Até agora, existe algum avanço aí por conta da SUSEP, das associações? Já estão avançando? O que falta para avançar mais? O que você está achando nesse período que já foi regulado e agora caminha-se para o segundo processo, né? A parte das associações está tentando ter essa união das federações para poder caminhar com um documento em conjunto, tendo vários advogados, presidentes de associação, várias associações, nesse contexto, tentando chegar a esses pontos sobre a atividade das associações. Por parte da SUSEP, foi criado um grupo interno de estudo, né, um grupo de trabalho, um GT, e esse grupo ele tem até 1 ano para poder esboçar essa minuta da regulamentação, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Lembrando que o prazo da lei é até 3 anos. Sim. Aí agora a gente depende, não de fato só da SUSEP ou não só das associações, porque tem fatores externos que até mesmo pode influenciar nessa regulamentação, que às vezes, não sei se alguém chegou a falar, mas tem a possibilidade de um novo governo, né, uma mudança presidencial, pode acontecer. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de uma mudança de direção da SUSEP, tendo em vista que o cargo do superintendente ele pode ter exoneração a qualquer momento. Então, isso são outros fatores externos. Se contar apenas estritamente com os prazos da lei, a gente teria agora com essa portaria 1 ano, mais 1 ano, se a SUSEP não conseguir em 12 meses, e o prazo total da lei de 3 anos. Show. Antes de falar dos prazos, que eu quero falar um pouquinho sobre o prazo do cadastro e tal, queria falar um pouquinho sobre a questão da SUSEP em comunicação com o pessoal da associação. Eu vejo que teve uma mudança, né, de visão, de que todo mundo achava que a SUSEP ia entrar com uma força muito brutal sobre essa questão, vi de outros tempos, né, e a SUSEP está se demonstrando um pouco mais aberta para estar conversando de forma mais linear e não tão bruta como tu tá pensando. Como chegar a esse ponto? O que você vê sobre a SUSEP dentro desse período que antes era um período mais que marginalizava as associações e agora está conversando? E como tratar isso diante das associações para que a gente chegue com a SUSEP num denominador comum? A SUSEP, desde essa questão do projeto de lei, ela vem tendo um diálogo legal com o segmento. Então, para quem falou que a SUSEP era esse leão, é porque não tinha acompanhado de perto. Sim. E aí, aqui sem citar nomes, uma dessas pessoas que falava que ia acabar, que a SUSEP era o inimigo, que seria caças às bruxas, aquela coisa toda, quando ele foi até essa reunião da SUSEP, voltou com outra opinião. E esse está sendo o posicionamento do próprio superintendente, né, dessa parceria. Inclusive falou, acho que foi ontem, no evento da OCB, retornou a falar sobre a questão da parceria, que essa norma ela tem que ser feita com a participação do segmento, é uma norma que tem que ser feita com parceria, com diálogo. E ele foi bem assim sensato ao dizer que ele não conhece e que ele precisa ter conhecimento, que ele precisa conversar com o segmento. E aí, quando disse isso nessa reunião lá em São Paulo, acabou que aquelas pessoas que não tinham acompanhado essa vontade da SUSEP, teve outro posicionamento. Eu acho que esse é o caminho. E está sendo agora, está dando continuidade ao caminho desse diálogo do segmento com a SUSEP. Sim, sobre o cadastro, que muitas associações estão ali meio que brigando para não se cadastrar, e existe realmente uma certa preocupação, digamos assim, dentro do associativismo sobre o cadastro sem saber o que realmente vai fazer. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso e por que as associações estão com tanto medo desse cadastro antes de mostrar as diretrizes do que a SUSEP vai entregar. É um ponto delicado, porque a Lei Complementar 213, ela dispõe que a associação teria que já se comprometer às regras. Sim. Né? E aí tem um sentido um pouco duplo, porque eles estão tentando fazer, porque nem está feita, não está aberto ainda esse cadastro, que deveria estar pronto desde o dia 15 de janeiro, foi quando a lei foi sancionada, mas há uma contradição
nesse ponto, né, de que teria que ter o cadastro já com comprometimento da lei, né? Só Sim. que não tem como se comprometer porque não tem a lei. Sim. Então é um comprometimento futuro. Agora, pensando assim estrategicamente, existem ferramentas judiciais para forçar esse cadastro, porque não é só essa lei que falta um detalhamento no infralegal. Tem várias leis no Brasil que falta e que é preciso entrar com essa ferramenta jurídica para obter ali esse detalhe. Então acho que é bom, que seria uma janela para a associação se organizar. Sim. Lembrando que se for gasto esses 3 anos para a regulamentação total, seria um cadastro, a associação agindo como ela age hoje, com o seu regulamento interno, nas suas regras, o seu modelo de administração, mas com 3 anos para poder organizar essa casa. Então, acho que é interessante que seja gasto um tempo maior para que essa regra seja mais prudente, mais acessível às associações, para que esses diretores tenham, as administradoras, possam conseguir constituir essas administradoras e inserir nesse mercado regulado agora. Sim. Dentro dessa visão do cadastro, você acha que as associações que não entrarem dentro desse cadastro, pode surgir alguma consequência para o associativismo, para a associação em si? Se não cumprir essa... Porque olha, a partir do momento que abre, vira uma lei, né? O cadastro ele já é obrigatório, desde a sanção da lei dia 15 de janeiro. Agora, eu entendo que a falta de cadastro pode gerar uma imagem negativa do segmento ao Estado, a SUSEP. Sim. Então, se compromete a seguir uma lei, se compromete a estar regular. Quando você não vai lá e cadastra, se uma maioria de associações não decidir cadastrar, isso pode gerar um sentimento negativo da própria SUSEP entender que esse mercado não quer ser regulado. Que tanto brigou para isso, para ter segurança, para não ter ali processo, para não ter ação civil pública, para não ter um inquérito que venha investigar se era irregular ou não. Então, quando essa associação não se cadastra, se for pensar, vamos deixar... É igual quando você combina com os alunos para ninguém ir na aula, para o professor não poder punir ninguém. Né? Então, acho que isso pode soar um pouquinho ruim se não houvesse o cadastro de ninguém. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão das associações, que está entre um caos, né, que não sabe o que está fazendo, e algo que pode ser benéfico para as associações. Como a associação pode procurar pessoas para estar entendendo sobre o assunto, para estar aprofundando mais sobre essa questão, para ter realmente condições de fazer e tomar decisões, não por falácias, e sim por realmente coisas que estão dentro do mercado e que fazem sentido? O primeiro ponto é buscar o profissional que é capacitado, especializado no tema. Sim. Até teve uma pessoa que falou, mas eu postei sobre a questão de um estatuto que pode já estar em conformidade com a lei. E as pessoas, mas tem informação privilegiada, tem uns amigos do rei. Não existe nada disso. Basta ter um conhecimento técnico e fazer a leitura da lei com esses conhecimentos técnicos. Sim. Exemplo, as associações hoje já podem alterar os estatutos e estar em conformidade com a Lei Complementar 213. E aí falta informação mesmo, né? A pessoa fala, mas como que eu vou falar sobre administradora se não tem as regras das administradoras? Mas quem disse que a lei determina falar de administradora para alterar o estatuto? Então falta uma leitura mais atenta do texto legal. E, para quem não é da área do direito, eu até brinquei num vídeo lá, falando que não é à toa que a gente fica 5 anos na faculdade, que tem meios de poder interpretar e entender a lei. A lei não é só aquela parte, ela é um conjunto por inteiro, e tem que ser assim. Tanto a Lei Complementar 213, o Código Civil, a Constituição, então é uma leitura que engloba todas as leis, não é separado o direito. O direito é uma coisa só. Sim. A gente só separa só por questão didática, mas aí falta um pouco de conhecimento para poder saber fazer a leitura da lei e entender o que pode ser feito já nesse momento, que inclusive é a alteração desses estatutos já para deixar pronta para esse cadastro. Aí tem um ponto em que é interessante, é que a lei fala em promover as alterações e não fala de fato para levar as alterações prontas. Então, assim, para quem ainda tem aquele medo, no meu município o cartório demora muito tempo, então eu vou ser prejudicado por causa do cartório. Então, basta demonstrar, se a gente for ler ao pé da letra, a palavra promover é colocar em execução. Então, e de fato,
em regra, e aí entendendo aqui da minha parte como advogado, que se você mostrar que iniciou essa execução, começou a promover as alterações necessárias, você já tem condição de fazer o cadastro. Perfeito. Dentro desse cadastro, que ainda não tem condições das associações se cadastrarem, você acredita que a partir do momento que abrir esse cadastro, vai começar a contar a partir daí ou não? Já está contando e a partir do momento que abrir o cadastro, a pessoa já está contando os 180 dias? A lei, ela define de forma clara o prazo. O prazo de 180 dias começou a contar do dia da publicação da lei. Perfeito. Tá, então, mesmo que a SUSEP... A lei ela foi publicada dia 15 de janeiro de 2025. Sim. Então, o prazo já está correndo. Só que aí entra num embate, porque se a lei determina que eu tenho que cadastrar, mas o ente não me garante o cadastro, aí é uma questão a ser debatida, inclusive, em vias judiciais. Sim. Mas o cadastro, sim, tem até 180 dias contados de janeiro. E não de quando surgir ali a possibilidade de cadastro dentro da SUSEP. Perfeito. O que você acredita que a SUSEP ainda não colocou esse cadastro em pauta para realmente mobilizar o pessoal para que consiga cadastrar ou não, né? Dependendo de cada uma associação aí. Aí assim, eu acho que aí é questão interna que eu não vou dar minha opinião pessoal, mas ainda falta. É as dificuldades do órgão público. Então, houve um acompanhamento e já tinha desde a aprovação na Câmara dos Deputados, já tinha a informação sobre o cadastro, né? Então, às vezes foi por uma dificuldade da própria estrutura da SUSEP, e aí eu não posso afirmar o que aconteceu, mas pela reunião que teve em São Paulo, eles disseram que, se tudo der certo, na segunda quinzena de abril vai ser aberto esse cadastro. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro que você espera das associações para a gente encerrar aqui. Eu acredito que o mercado regulado vai tirar os amadores, né? Vão tirar ali as associações que às vezes não cumprem com o seu associado, já que passa a ser fiscalizado, passa a ser acompanhado de fato se aquele associado que teve o sinistro ele recebeu. Então, eu acredito que o futuro é sair do amadorismo e entrar no ramo profissional de destaque. Inclusive, na questão dos debates, falta ainda um pouco de profissionalismo para chegar nesse ponto, né? Falta um pouco. Para quem acompanha alguns grupos aí, falta um pouco de próprio... Até coloquei num grupo que falta um pouco de sinceridade e consideração pelas pessoas. Então, acho que é importante ter o diálogo, né? Sim. E aí, para que tenha o diálogo, tem que ter ali essa cabeça adulta, né? Perfeito, doutor. Vou conversar contigo e com uma outra pessoa que tem uma informação divergente, e aí eu acho que é importante para a gente fazer esse debate, mas queria que você colocasse agora, mostrasse para a câmera aqui e falasse um pouquinho para quem quiser te procurar, aonde te achar, e se tiver alguma dúvida, que você possa informar para esse público aí nosso. Olha, para quem tiver alguma dúvida da proteção veicular, quanto à questão da lei complementar, ou de fato de como é a proteção veicular hoje, tem o meu Instagram, adv.gabrielborges, e tem também meu site, que é só colocar Gabriel Martins Teixeira Borges, que você vai encontrar. Estou à inteira disposição aí para quem quiser trocar alguma ideia, para quem tiver dúvidas sobre a proteção veicular, e também acho que o ponto principal, dúvidas sobre a regulamentação. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gabriel, por mais uma vez você conversando com a gente, mostrando realmente informação muito solícita. Sempre quando eu converso com você, sempre realmente você traz aqui informações bem distintas, né? Bem sem paralelos aqui, e a gente vai ficando por aqui.